Gostaria de registrar também a presença do nosso colega Vitor Hugo Adler Pereira, que acabou de chegar, do Instituto de Letras, da UERJ. E gostaria de passar, então, a nossa parte provocativa do dia de hoje, que será a performance do Márcio Meireles, que se auto-intitula um criador teatral. Foi conduzida essa arte por Jurema Pena, começou a fazer teatro universitário como atividade política em 1972. Em 76, com Maria Eugênia Millet, criou o grupo Avelãs e Avestruz. Em 1990, com Chica Carelli, o bando de teatro Olodum. Em 1994, iniciou com muitos artistas, entre eles Ângela Andrade e Cristina Castro, a reforma e a revitalização do Teatro Vila Velha, hoje referência como centro de formação, criação, intercâmbio e difusão das artes cênicas. Márcio foi condecorado também Cavaleiro da Ordem do Mérito da Bahia por sua trajetória na área cultural e foi secretário de Cultura do Estado da Bahia de 2007 a 2011. Em 2011, ele assume a direção do Teatro Vila Velha, né, que vem conduzindo até hoje. E saudando o Márcio, eu saúdo também os nossos convidados, que a partir de amanhã estarão atuando nas 4 mesas que fazem parte da programação de amanhã e depois. E convido o Márcio, então, imediatamente a assumir aqui os trabalhos. Peço uma salva de palmas também. Boa noite, todo mundo. Esse aqui é menos que uma performance, é um pensar alto. Eu tentei escrever coisas, eu tentei organizar pensamentos, mas eu acho que o momento realmente é muito líquido, caótico, ou seja lá que nome tenha, e eu não consegui organizar tudo da maneira que normalmente a academia procede. Mas eu acho que é exatamente essa a provocação. Então, eu queria primeiro agradecer às universidades e ao projeto por estar discutindo isso, por estar repensando o seu papel e propondo também coisas na medida em que discute. E agradecer pessoalmente a Lívia e a Samuel pelo convite, porque eu fiquei muito feliz de poder estar e, de alguma forma, colaborar com esses pensamentos, com alguma coisa da minha experiência, da minha vivência pessoal nessa discussão. De cara eu estava olhando ali e vi que o seminário tem palavras muito complicadas, muito complexas, porque elas são caixas que guardam muitas coisas, né? Cultura, políticas, públicas, acadêmica. Conexão é mais simplesinha, porque a gente entende mais fácil. Mas são coisas muito complexas, porque a gente às vezes confunde cultura com arte, confunde a produção cultural, basicamente com produção artística, porque a gente vem nessa tradição e é muito recente o pensamento, principalmente do Estado em relação à cultura e de políticas para a cultura. Então, eu acho que é uma tarefa realmente árdua e grande, monumental quase, juntar todas essas coisas num só evento, numa só discussão. Quando o Lívia me perguntou sobre o que é que eu falaria e qual seria o tema, etc. e tal, eu estava trabalhando sobre Brecht. Eu tinha que fazer uma palestra sobre Brecht e estava relendo o Fragmento Fatzer, que é um texto que ele não concluiu. Ele escreveu muitos papéis em muitos lugares e nunca organizou como uma peça de teatro. Heiner Miller, depois de muitos anos, pegou todas essas 600 páginas e transformou num texto. E é um texto incrível, porque é um texto que ele escreveu logo depois da guerra também, da Primeira Guerra Mundial, onde ele participou como enfermeiro, e é uma reflexão sobre quem faz a guerra e por que se faz a guerra, e sobre o caos que isso se instala. E tem uma frase no início logo da peça que eu falei e coloquei no e-mail para ela. É bom poder estar sentado na beira da estrada e refletir sobre esses 4 anos, no caso que o Fatzer passou durante a guerra. Eu vou ler aqui o início da peça. Ele fala: "E agora peguem seus crânios nas mãos e atenção. Há 4 anos deitados na lama dos campos de tiro e das trincheiras, escapando dos projéteis, sempre procurando cobertura, pensando. Há 2 anos sobre minha situação e utilidade, procuro um jeito de mostrar a mim mesmo o que se passa comigo.
E ele começa a refletir sobre isso. E ele vem uma imagem que ele mostra para os soldados amigos dele, que existe um ponto e duas linhas. O ponto é Fátio, é ele, e a primeira linha, a linha em frente a ele, são os inimigos. Mas ele percebe que tem uma outra linha atrás dele, que também são os inimigos, e é quem manda ele lutar. Então, quem manda quem lutar contra quê e para quê? Essa é a questão que a peça discute, e ele vai se voltando para ele, para a salvação própria, e acaba destruído. Então, eu penso muito como artista, quem faz essas políticas para a cultura? Quem faz essas políticas para a gente tocar adiante? Quem faz as políticas para o desenvolvimento? Devemos ser nós, todos, né? Devemos ser todos, porque aí vai a palavra públicas. São públicas, são de todos. E a gente começou a aprender e começou a levar em conta que política é propriedade dos políticos, ou seja, propriedade dos partidos, propriedade do Estado, propriedade do governo, e não uma coisa pública. E, na verdade, ela só é efetiva quando ela é compactuada e conectada com a vida real. Então, eu comecei a fazer teatro, como Samuel falou, em 72, como política. Eu entrei na universidade em 72, na escola de arquitetura, a escola errada, ou talvez a escola certa, porque em arquitetura eu aprendi a fazer teatro, e aprendi estruturas, aprendi a gostar de estruturas, e não me formei, saí da escola para o palco. E no palco eu aprendi muitas coisas, cada espetáculo era uma escola, cada espetáculo era um curso, cada espetáculo, a cada projeto novo, era um novo conhecimento do mundo. E eu fiz parte dessa geração que pegou a ditadura, todo aquele processo de perseguição, de prisões, de desaparecimentos, etc. e tal. E percebo que como fomos despolitizados, né, como a ditadura acabou, não como uma coisa que foi resultado de fato de uma luta, mas nós fomos vencidos. Né? A ditadura não precisava mais da força. Para ela bastou despolitizar toda uma geração, desestruturando a educação, colocando no seu lugar uma rede de comunicação que supostamente une o Brasil inteiro e une numa única lógica estética, num único padrão estético, num único padrão ideológico. E essa babá de todas as crianças da geração após a minha criou uma geração despolitizada. Então, essa geração despolitizada entende que a política está com os partidos, com a política formal, oficial, profissional, vamos dizer assim, ou se é possível que a gente diga isso. E quando a política tem que ser retomada por nós todos. Então, fazendo teatro, eu aprendi a fazer política, aprendi a fazer gestão, aprendi a organizar as coisas de uma maneira que discutisse o poder, e que trouxesse essa discussão para o palco, que essa discussão passasse para a sociedade, que a gente pudesse trocar sobre isso. E até que eu comecei a perceber o que se discutia sobre cultura, o que se discutia sobre política. Todas as reuniões que tínhamos com os gestores culturais, sempre o que se demandava era somente mais recurso para a montagem, mais recurso para isso, e não se discutia de fato política. Até que, finalmente, a gente teve a gestão Gilberto Gil no Ministério da Cultura. Como o Samuel falou, isso foi uma mudança radical. Finalmente, o Estado começou a se entender como Estado em relação à cultura. E começou a entender o Estado não como somente mecenas ou somente produtor cultural, mas como um articulador, né? Como, de fato, o Estado é em relação às outras atividades sociais. E isso foi um choque, porque houve uma reação, principalmente dos artistas. Então, eu fiquei me perguntando naquele período, assim, pela primeira vez, eu via o Estado que eu imaginava que era o Estado ideal, que era o Estado ocupando o seu papel real em relação à cultura, em relação à minha atividade. E eu via que os artistas se recusavam a entender isso, se recusavam a pensar um Estado que não existe em relação às nossas atividades.
E o pensamento era muito estreito em relação a isso, em relação à possibilidade que estava se criando, pensando cultura e pensando a arte inserida dentro desse universo maior, dessa caixa maior que é a cultura, como produto também, como serviço e como produto. E essa é a grande complicação também do Estado em relação à cultura, é que é uma coisa que é bipartida, ou seja, ao mesmo tempo a cultura é serviço e ao mesmo tempo é produto. Então, ao mesmo tempo, o Estado tem que pensar políticas para a cultura, como pensa para a saúde, para a educação, para serviços públicos, assim como tem que pensar, como pensa para a indústria do comércio, para a agricultura, na produção de produtos, né? Na difusão, na distribuição desses produtos. E esse conflito me levou a participar mais ativamente do governo, do Ministério, das câmaras setoriais, da Câmara Setorial de Teatro, até que finalmente eu fui convidado pelo governador Jacques Wagner para ocupar a Secretaria de Cultura. E eu me senti assim, quer dizer, eu sempre falei, sempre questionei, sempre sugeri, eu sempre provoquei, e de repente alguém diz assim, ok, então vem para cá para você experimentar e fazer o que você sempre disse que devia ser feito. E aí eu tive que aceitar, eu tinha que aceitar. E é muito difícil, porque a gente se depara exatamente com essa coisa do poder público. E muita gente me dizia, bom, agora, como é estar do outro lado? E eu não me entendia do outro lado, eu me entendia do mesmo lado, eu me entendia artista, ocupando um lugar que não era o outro lado, que era o mesmo lado, né, trabalhando em prol de um setor da sociedade ou de uma atividade social que era minha anterior, que sempre foi a minha. E a minha missão era exatamente essa, era também transformar o Estado da Bahia, um Estado complicado, porque é um Estado que vinha há 40 anos numa mesma linha de pensamento, numa mesma linha de administração, né, do governo, dar uma guinada e acompanhar a Secretaria de Cultura, o Ministério de Cultura, né? Transformar a política cultural da Bahia também numa política de Estado. E foi duro, foi difícil, foi muita reação, mas também muito resultado, e resultados que vêm agora à tona. Porque a outra grande complicação de se estabelecer políticas de Estado para a cultura são três coisas, basicamente. Uma é que o sistema não está montado, ou seja, a gente vive numa república federativa, o pacto federativo não está completamente construído, e em relação à cultura não existe nada, porque a gente não consegue definir qual é o papel do município, qual é o papel do Estado, qual é o papel da União. Então, os três esferas do poder trabalham, às vezes, na mesma frequência e sobre o mesmo ponto. E quando há superposição, evidentemente, há ausências, há falhas, há lacunas, né? Então, a gente entender o sistema federativo e montar o sistema de cultura é fundamental, como foi fundamental o sistema de educação, o sistema de saúde. A gente sabe o que o município, a responsabilidade do município em relação à educação, à saúde, e não sabe em relação à cultura qual é. Então, isso é uma grande dificuldade, e isso deve vir do governo federal inicialmente. Então, foi criado o sistema, na Bahia foi criado o Sistema Estadual de Cultura, mas a implantação disso também não é simples, não é fácil. A gente sabe que o sistema de saúde levou 20 anos para ser implantado. Funciona. Se a qualidade do serviço é boa ou não, são outras questões, mas o sistema funciona, e o sistema de educação precisa ser montado, ou o sistema de cultura precisa ser montado e aderido. A outra grande dificuldade é a informalidade com que o setor trabalha e a falta de divisão de redes, né? A cultura trabalha em rede. Quando você monta, por exemplo, uma peça de teatro, você está movendo uma rede econômica, uma rede de serviços enorme, muito maior do que o que está em cima do palco. E quando você pensa políticas para o teatro, normalmente a discussão é com os artistas, e com os atores, com os produtores, mas não com toda a rede, ou seja, com os donos de teatros, com os gestores de teatro, com todos aqueles que prestam serviço e que fazem com que o teatro aconteça.
Cinema já tem um pouco mais de visão disso, porque é uma indústria. Então, tem uma consciência de que essa rede vai desde a alimentação até, enfim, roteiro, distribuição e coisas mais complexas, como legislação e tal. E nas outras áreas isso não acontece. Então, esse desconhecimento da rede, esse desconhecimento de que a cultura trabalha tanto, como falei, como serviço, como produto, gerando economia, gerando desenvolvimento, complica a elaboração dessas políticas e a implantação de políticas para a cultura, para as artes, no caso. E a outra questão também, e a grande dificuldade, é a própria sociedade, é quem faz, que não se reconhece como isso. Então, e não se reconhece como ser político, como fazedor de política, né? Como cada coisa que a gente faz, cada obra que a gente faz, cada discurso feito em qualquer linguagem ou da cultura como em geral, são discursos políticos, é um ato político, né? Então, a redundância da arte política ou da contrapartida social, quando se pensa, por exemplo, que está se beneficiando alguém com os editais, ou com o patrocínio, ou com apoio financeiro para um evento ou para uma montagem, se pensa que tem que ter uma contrapartida social. E não há uma discussão, por exemplo, quando se implanta uma fábrica e que se também abre mão de impostos, que se o Estado cria toda a infraestrutura para a fábrica se instalar, há um investimento do Estado. Há um investimento do Estado em agricultura, há um investimento do Estado em transportes coletivos, por exemplo. E ninguém exige que isso seja de graça, que os carros sejam dados de graça, que os produtos da agricultura sejam dados de graça. E na cultura isso existe essa cultura do de graça. Da contrapartida é você fazer o espetáculo de graça, distribuir os livros, distribuir CD, etc. e tal. Isso tem destruído o mercado, tem destruído a capacidade do próprio artista e do próprio produtor cultural ter o retorno financeiro do seu investimento, né? Porque o Estado não pode bancar tudo. E se começar a bancar tudo, vai criar uma demanda impossível. E já tem uma demanda praticamente impossível de ser atendida. E o que o Estado precisa fazer, na verdade, em relação a isso, é criar políticas para que a gente possa ter o retorno financeiro da própria bilheteria, do próprio produto, da própria coisa que a gente produz e distribui. Então, para o artista ou para o produtor cultural, eu vejo, e quando eu falo assim, eu falo genericamente, eu sei que existem milhares de exceções que confirmam a regra, mas genericamente se pensa sempre no financiamento e não na busca de um público que referende isso, porque também a compra, também o pagamento do ingresso é uma troca simbólica, é um reconhecimento da necessidade daquilo. Quer dizer, é necessário para mim, então eu pago para ter. Como a gente paga para ter pão, como a gente paga para ter seguro-saúde, como a gente paga para ter todas as coisas que são importantes e necessárias, né? E a cultura e a produção artística não é vista ou não é entendida como necessária, já que não tem a troca simbólica, já que dependemos de um patrocínio do Estado ou de alguém. Então, eu acho que essas três coisas, né, essa falta de entendimento da rede, a falta de entendimento do nosso papel de artistas, produtores culturais, como agentes políticos, e também o nosso produto como um produto que deve manter a continuidade do nosso trabalho, do nosso discurso, e a falta de estrutura desse sistema, né, da estruturação desse sistema. Então, isso dificulta enormemente a capacidade do Estado de construir políticas e a capacidade da sociedade também de pensar essas políticas e de, enfim, se beneficiar delas e de usá-las para o desenvolvimento, para o seu desenvolvimento. E eu acho que esse momento é muito complicado, porque a gente está vivendo muitas mudanças na sociedade de uma maneira geral. Muitas coisas estão se diluindo, estão se perdendo. Estava falando com o Samuel, eu trabalho com teatro,
Teatro trabalha com a representação. E a gente está numa crise da representação. A gente está vivendo exatamente a crise da política representativa, a política partidária, a política... O cidadão não precisa mais de ser representado, porque nossos representantes não nos representam. Então, o teatro que lida com isso está completamente perdido, meio como eu estou aqui agora. Porque o teatro não acompanhou todas as mudanças. O teatro não se sente possível de entrar, né, no sistema de reprodutibilidade, como as artes visuais, como a música, como o audiovisual. O teatro tem um mito da presença física. E a gente está vivendo num momento em que existe uma possibilidade de amplificação dessa presença física. E o teatro não consegue ainda dialogar com isso. Existem, como disse, exceções, eu falo genericamente, falo o teatro. Não falo alguns artistas ou alguns grupos que têm buscado dialogar com as novas tecnologias, com transmissão ao vivo, com uma dramaturgia que inclua a possibilidade de você estar em qualquer lugar do mundo e assistir o espetáculo. Porque mesmo nas grandes cidades, é muito difícil, territorialmente, você atender a toda a cidade. Se a gente pensa, por exemplo, que no Teatro de Shakespeare, ele tinha 3% da população de Londres toda noite, toda tarde ou todo dia para assistir os espetáculos dele, a gente pensa em 3% da população do Rio todo dia num único teatro, é impossível. Ou então o teatro ou vai atender a uma comunidade territorialmente concentrada, ou seja, aquela comunidade que vive em torno daquele teatro, ou pensa num teatro que atende a uma comunidade, vamos dizer, setorial, a comunidade negra, ou a comunidade, enfim, judia, ou a comunidade gay, ou seja lá qual for essa comunidade que tem interesse em discutir aquele assunto que está sendo discutido naquele espetáculo, mas não tem condição de sair no extremo oposto da cidade para ir ali assistir. E como é que faz isso? É possível, porque a tecnologia já criou isso, né? Criou o espaço virtual no tempo real. E eu acho que o teatro basicamente lida com isso, com esses dois elementos, o compartilhamento de um discurso no mesmo tempo e no mesmo espaço. E esse discurso não é somente mais uma representação, é uma reflexão, é um discurso mesmo, é dizer coisas, é trocar coisas, é dialogar com o público, é fazer com que o público entre num universo em que seja possível discutir aquele assunto, em que seja possível refletir sobre aquele assunto, não mais somente como uma representação. Eu não sei se eu me fiz claro em relação a isso, porque ainda é um processo que está, enfim, em evolução ainda. Como eu falei, é um pensamento alto, não é enfim, não é nenhuma certeza, são muitas perguntas. Na verdade, eu poderia fazer perguntas aqui a noite inteira, porque é o que eu tenho para fazer, são perguntas, eu não tenho muitas certezas de nada, eu só sei que a gente tem que buscar. E tem que compartilhar e tem que distribuir. Então, para encerrar, eu queria ler o fragmento final do Fatser, que é o que eu acho que é esse momento nosso, é esse momento que a gente tem que dizer, né? O coro final fala o seguinte: você está pronto, homem de Estado. O Estado não está pronto. Deixe que o transformemos conforme as necessidades de nossas vidas. Permita que sejamos homens de Estado, homem de Estado. Nas suas leis, seu nome está escrito. Esqueça o nome, respeite as leis, legislador. Tolere a ordem, líder. O Estado não precisa mais de você. Entregue-o. Eu acho que é isso. Nós não precisamos mais desse Estado. A gente tem que ser o próprio Estado. O Estado somos nós. E eu acho que isso é uma luta, e eu acho que a academia e essa discussão e a cultura podem fazer com que isso seja real um dia e logo.